Bom dia, pessoal, e bem-vindos para mais um Café com Empreender 360, na verdade, o primeiro do ano. Eu sou Florian Paizão, da Aliança Empreendedora e também coordenador do programa Empreender 360. Mas o que é o café? O café vai ser um encontro semanal que a gente vai ter durante o ano para falar sobre economia inclusiva, inclusão produtiva, empreendedores de baixa renda e outras temáticas que são relacionadas. Tudo isso para permitir a organizações que nem a Aliança Empreendedora a melhorar suas soluções de atendimento voltadas a este público. Então a nossa ideia é trocar, né, com especialistas da alianças e de fora, mas também com vocês que estão assistindo a gente, sobre melhores práticas, desafios, para entender quem que é esse empreendedor, né, qual que é a linha de crédito que funciona melhor com ele, a capacitação que funciona melhor com ele. Beleza? Então, a gente este mês está no mês da mulher, né? Dia 8 de março foi o Dia da Mulher e a gente sabe que no empreendedorismo, principalmente das populações vulneráveis, essas mulheres têm características específicas que são bem interessantes de serem tratadas. Mas eu, homem, não podia falar sobre isso sozinho, então estou convidando comigo Helena Casanovas, da Aliança, para falar sobre o assunto. Vitamina! Me arrumei bonita. Nossa, na tudo vermelho, tudo Uma boa veio mulher pronta. empoderada, sim. Helena, rapidinho, se apresenta para os nossos amigos do outro lado da tela. Me apresento. Sou Helena, sou uma das fundadoras da Aliança Empreendedora, hoje diretora de Pesquisa e Desenvolvimento. Legal. Então, Helena, este mês, neste vídeo, na verdade, a gente vai falar sobre mulheres empreendedoras. No resto do mês, a gente vai tratar de outros perfis também de empreendedores. E para quebrar um pouco do mito de somos todos humanos, somos todos iguais. Legal, ideal, perfeito. Só que os dados mostram coisas diferentes. A respeito das mulheres, a gente sabe que mais ou menos 48% em 2018 dos empreendedores eram mulheres. É um dado que varia bastante de ano dentro dos anos. Sempre está perto dos 50%, então às vezes são mais mulheres, às vezes são mais homens. Mas representa mais ou menos 30 milhões, 33 milhões de mulheres empreendendo, que iniciaram um negócio em 2018 ou estão na frente do negócio. E algumas pesquisas já mostram algumas diferenças, assim, o GEM principalmente, a pesquisa Elapod da rede de mulheres empreendedoras, mostram que, por exemplo, essas mulheres estão na frente de negócios menores do que os homens empreendedores, que elas não geram tanta renda para elas, e tem dificuldades, por exemplo, mais dificuldades, né, com gestão financeira e com equilíbrio vida pessoal e vida profissional. Mas queria saber, antes de tudo, Helena, como que a Aliança trabalha com essas mulheres, qual que foi a experiência da organização a respeito do gênero? Então vamos lá. A Aliança trabalha em turmas mistas, né? Então a gente não tem turmas específicas para mulheres. Mas a gente tem um processo de análise de dados super criterioso. Então, quando a gente começou a botar uma lente de gênero nos resultados que a gente estava tendo, o que a gente notou? Que as mulheres, elas tinham um salto muito maior do que os homens no final do treinamento. Então, elas aproveitavam muito melhor o treinamento, a sua renda aumentava mais que a renda dos homens, mas, comparativamente, as mulheres ainda ficavam abaixo na renda, mesmo tendo um salto maior, ficavam abaixo na geração de renda do que os homens. E quando a gente recortava ainda para a questão racial, via as mulheres negras, a gente via que tem ainda um gap da mulher negra maior ainda para a mulher branca e, em consequência, para os homens, né, no geral. Então, isso tocou um alarme aqui, né, de que a gente precisava olhar melhor para essas especificidades, entender por que essa mulher ela não cresce tanto quanto o homem, né? O que acontece na vida dessa mulher para a gente poder impactar melhor e fazer um apoio mais eficiente, né, no dia a dia dela, porque a gente já via que o apoio já fazia muita diferença para ela. Mas como fazer mais a ponto de equiparar ou superar o gênero masculino, né? A gente ficou com essa pergunta, assim. Legal. E já conseguiram responder essa pergunta? Já identificaram umas coisas? A gente identificou bastante coisa. Acho que a primeira coisa que qualquer organização precisa fazer é estudar um pouco melhor. A gente não sabe de tudo, né? Então é procurar outras organizações. Foi isso que a gente fez. E a gente deu de cara, assim, com um livro que indicaram pra gente logo de primeira, assim,
que não tem tradução para o português, que é o What Works for Women at Work, que é tipo o que funciona para as mulheres no trabalho, né? Quais são as barreiras que as mulheres enfrentam no dia a dia do trabalho. E a gente viu que aquelas barreiras que estavam lá são as mesmas barreiras que as empreendedoras enfrentam no dia a dia, que são barreiras que os homens não enfrentam. Então, quais são elas, bem rapidamente? São 4, né? É a barreira do prove mais uma vez. Então, a mulher, ela estuda mais que o homem, isso já tem estatística geral, né? As mulheres estudam mais. Não só baixa renda, mas também... E elas têm menos cargos de liderança. E isso é muito porque ela precisa ser muito especial, ela precisa ser muito acima da média para ela tentar um cargo. Então, enquanto o homem, ele vai tentar, mesmo que ele não tenha as competências, a mulher mesmo tendo todas essas competências, ela ainda pensa. Tem que ter mais, e ainda pensa assim, dele. Será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Exato. E aí nos prêmios que a gente faz, o que a gente vê, né, quando a gente faz premiações? Que as mulheres se inscrevem menos do que os homens. Então, foi uma das coisas que a gente notou, que a gente precisou trabalhar. A barreira da maternidade, então acho que muitas mulheres elas vão empreender para ficar mais perto dos filhos, mas é uma insanidade, né? Além disso, de empreender para ficar mais perto dos filhos, tem essa divisão de responsabilidades que é desigual, né? Então as mulheres elas acabam sendo muito mais responsáveis pela criação dos filhos do que os homens, e isso é uma barreira no dia a dia do empreender, né, dessa pessoa. Tem uma coisa que é bem legal para complementar um pouco isso, que a gente trabalha com muitas mães solo, né? Então nesse caso elas são sozinhas mesmo, e isso explica um pouco do porquê o negócio é pequeno também, porque muitas delas trabalham em casa, dentro de casa, né? Então elas não têm um local físico para produzir, vender, para justamente ter essa flexibilidade, essa proximidade com os filhos. Lembrando dos prêmios que você citou, nas fichas de inscrições a gente pergunta por que você começou a empreender, e muitas vezes é por causa disso, acabei de ter um filho, ou alguém ficou doente, enfim, teve que se responsabilizar para manter a vida social da casa, né, em pé. Sim. E aí, além desses 2, a gente encontrou mais 2, né, que tem nesse livro, que é a corda bamba, que é assim, o quanto eu sou masculina, né, assim, é aquela divisão do feminino e masculino. Então, uma mulher muito dura, ela é grosseira, ela é vista como grosseira. Então, uma mulher empreendedora, muito assertiva, ela é insensível. Ela enfim, são adjetivos que se dão para essa mulher quando ela tem o mesmo comportamento de um homem, mas que são negativos. Então, para um homem é valorizado e para a mulher é desvalorizado. Ela tem que ficar mais quietinha, sorrir. Mas não tanto, entendeu? Porque ela também precisa ser independente, ela também precisa fazer tudo, né, com perfeição. Então, é uma corda bamba. E a última é o cabo de guerra, que é essa competitividade entre as mulheres, que foi ensinado pra gente, né, de que as mulheres são concorrentes. E isso pro empreendedorismo é super prejudicial, porque o ganha-ganha, você fazer parceria, você estar junto, ter uma rede de apoio, ela é fundamental não só para esse ponto, resolver esse ponto, como para resolver todos os outros, né? A rede de apoio, ela é fundamental. E aí a gente tem esse estigma de que mulher é concorrente, de que mulher compete e que é só as inimigas, entendeu? Então, são 4 barreiras que a gente encontrou e que a gente começou a trabalhar. A primeira coisa que a gente fez foi fazer um curso online. Até quem quiser ver o curso tem no Tamo Junto. Ele trabalha esses 4 pontos e soluções para eles, mas a gente pode ir muito além disso, né? A gente já pensou nas premiações em ter sempre mulheres representando nos cartazes, em todos os materiais de comunicação, ter uma linguagem mais chamativa para a mulher. Os nossos treinamentos, eles são compostos mais de mulheres também, então a gente atrai mais esse público para dentro de sala. E eu acho que um passo além ainda seria trabalhar essas questões presencialmente, né? Exclusivamente com esse público feminino, que é uma provocação também que fica para todo mundo. Para relembrar, um dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fala sobre igualdade de gênero, né, o 5º. E eles trazem essa questão também de como que a gente apoia, dá mais foco na mulher, não necessariamente eles entram em detalhe das ações, porque vai depender muito da natureza da organização. Mas para dar um exemplo, né, a gente falou no início do vídeo que 48% em 2018 dos empreendedores eram mulheres,
a aliança, mais ou menos, atende 70% de mulheres, né? 30% são homens e 70% são mulheres. Então, já esse gap de 48 para 70 mostra um foco, um desejo de impactar mais, né, a economia para equilibrar melhor as coisas, né? E compensar esse atraso que as mulheres vivem sofrendo pelas barreiras que você citou. Mas então, o que outras organizações podem fazer, né? A Aliança já testou, já viu, você falou de analisar os dados, qual que é o modelo mental que o ecossistema precisaria seguir? Algumas dicas, assim. A gente separou 5 dicas para vocês. A primeira é... Porque senão a gente fica só falando de problema, né? Realmente. Uhum. Eu acho que a primeira lição é uma lição de casa mesmo para as organizações, que é olhar para o seu quadro de funcionários e cargos de gestão e cargos de diretoria. E se fazer essa pergunta, né? As mulheres estão ali? As mulheres têm uma representatividade dentro desse quadro de funcionários? Eu acho que essa lição de casa é uma lição difícil e ela precisa ser feita. Esse debate ele tem que ser feito dentro da organização, porque senão fica uma coisa muito de blá blá blá, né? Muita blá 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 e pouca ação. Então acho que esse é o primeiro passo. Sim. Tá? Complementando, ela é difícil porque justamente quem ocupa esse cargo geralmente vão ser homens e vão ter que olhar para, putz, eu vou ter que deixar um espaço para outra pessoa, né, primeiro, e vai ser uma mulher. Então tem essa questão também do homem em parte do problema, mas também parte da solução, dessa questão da empatia, a gente tem que entender essa situação, né, valorizar a mulher, e também porque depois, né, nos próximos passos, para apoiar mais mulheres, melhor do que outra mulher para criar essa empatia, porque provavelmente tem uma experiência muito mais próxima do que a própria empreendedora vai entender com mais mais conhecimento e mais conteúdo do que o homem. Então, a reação depois com a empreendedora vai ser muito mais ágil, mais fácil, né? Uma mulher que falar com outra mulher vai se sentir muito mais confortável. A gente vai ver provavelmente isso também nos outros recortes, né? Um jovem vai falar muito melhor com outro jovem do que uma pessoa com mais idade, etc. Então, ele acontece dentro da casa, mas vai ter um impacto diretamente fora, né? Sim, com certeza, vai reverberar, né? Com certeza. A segunda dica que a gente tem é se adequar às necessidades dessa mulher. Então, assim, se essas mulheres empreendem porque têm filhos, se elas são vulneráveis ainda mais, elas não têm com quem deixar essas crianças. Então, se você vai fazer um treinamento, procura prever um horário que seja adequado para essa mulher, entendeu? Ou estar encaixado dentro do horário escolar, em que a criança está na escola, ou então oferecer algum apoio para ela, para que ela possa deixar a criança ou levar a criança junto para os treinamentos. Trabalhar essas 4 questões que a gente falou de maneira direta, né? Então, falar da competitividade, estimular a rede entre essas mulheres. E aí a gente vai conseguir ver um resultado direto, quando a gente identifica o problema e a gente vai direto nele, a gente consegue ver um salto maior, que é uma coisa que, por exemplo, a gente da Aliança, a gente ainda não conseguiu fazer, um treinamento só com mulheres, em que a gente lide só com as questões das mulheres. A gente se adapta para essas necessidades. Então, como um pouquinho já falei, né, nos prêmios e todos os nossos chamamentos, eles chamam direto a mulher para vir, porque a mulher não se vê empreendedora, mais do que o homem não se vê empreendedora, a mulher se vê menos ainda empreendedora. Então você tem que ir lá buscar, entendeu? Vem pro treinamento, é para você, para melhorar sua renda, você é sim empreendedora, você pode melhorar sim a sua gestão do que você faz, né? Então é entender que não adianta só fazer um cartaz, um chamamento lá que as mulheres vão vir. Não vão. Tem que ter um esforço de mobilização muito direto para esse público. Sim. Ainda sobre essas necessidades e de entender o contexto da mulher, tem graus de vulnerabilidade diferentes, né? Tem pessoas que vão ser mais de boa e regiões de pessoas que vão ter um contexto um pouco mais complicado. Então, às vezes, pode ser que você encontre, eu fui um dos casos da Aliança, os próprios maridos sendo resistentes para a mulher sair de casa, para a mulher se desenvolver, né? A esposa, a irmã, a filha. Então, são informações que precisa levar em consideração, porque se você trabalha com uma população muito mais vulneráveis, que, por exemplo, precisa de uma assistência social, uma coisa assim, tem que levar essas questões também, de como que eu faço para também inserir o resto da família junto com
com a empreendedora para que ela se torne um apoio, né, um agente catalisador no desenvolvimento da mulher e não mais uma barreira que pode provocar problemas no futuro. Então, isso por isso que tem que ver qual que é a realidade daquelas mulheres, da região, do setor, enfim, são várias variáveis. Que a gente já acabou de falar, que é o ponto 3, né? Claro. É a solução 3, que é de criar soluções específicas. Uhum. Eu acho que são demandas muito específicas e que a gente precisa encaminhar elas diretamente. Então, essa seria a terceira dica. A quarta dica é monitorar esses impactos, então ver a diferença mesmo do que você está fazendo no apoio para essa mulher, fazer comparativos, eu acho que comparativos em termos de raça-cor também são importantes, ver se tem mais características e especificidades na mulher negra que você está lá apoiando, né? Então, monitorar resultados, gente, é fundamental para a gente poder melhorar aquilo que a gente está fazendo. E eu acho que o quinto e último ponto e essencial é comprar de uma mulher. Então, assim, dá preferência para quem está lá vendendo, para quem é empreendedora, para ambulante, que é a mulher, né? Dê preferência para essas mulheres, principalmente se você é uma mulher. E aí a gente vai enfrentando um pouco, vai destruindo um pouco aquela coisa do cabo de guerra, né? Da rivalidade, e vai fazendo essa irmandade mesmo, né? De ajuda mútua e de rede, que é super importante para poder empreender. Então, assim, se para qualquer empreendedor é importante, para a mulher empreendedora é mais ainda. E nesse sentido, tem já várias organizações que são bastante inspiradoras, que trabalham no Brasil, né, especificamente para mulheres, com e para mulheres. Uma delas é a Rede de Mulheres Empreendedoras, que justamente apoia unicamente mulheres. E nesse trabalho de rede, de quebrar esse mito do que as mulheres são concorrentes, é isso. E você vê que justamente por ser um ambiente 100% feminino, a empatia é maior, a confiança é maior, as pessoas podem descartar aquelas barreiras, né, aquelas outras barreiras pelo menos, e se desenvolver mais. A gente pode citar também o Banco da Mulher Paranaense, que tem linhas de crédito específicas para mulheres, então provavelmente considerando todo esse contexto da mulher, né, como que ela vai usar o dinheiro. Um dado interessante, inclusive, é que geralmente a mulher, quando ela gera mais renda, ela reinveste dentro da família. Dentro da casa, isso é então, super legal. permite aos filhos acessarem uma educação maior, enquanto os homens vão investir mais em gastos pessoais. Né? Supérfluos. Vão comprar um presente para si. Mas, enfim, então tem outras organizações que vocês podem encontrar na internet, encontrar na nossa plataforma também, né? A ideia é fomentar essa rede. E isso, mais alguma coisa, Helena, que queira compartilhar? Não, só isso, acho que a gente vai lançar um artigo também, gente, fiquem de olho com essas dicas também escritas e um pouco mais de conteúdo. Então fiquem de olho que talvez esteja hoje, talvez esteja durante a semana, então vai ser super legal que vocês vão ter que ficar entrando todo dia lá pra ver. E consumir os outros conteúdos maravilhosos que a gente tem lá. Nossa, Helena, muito obrigado. Pessoal, então esse foi o nosso primeiro café, né, com Empreender 360. Ele vai ser publicado em várias redes sociais por aí e no nosso site empreender360.org.br. A gente não falou mais, mulheres, parabéns pelo dia. A gente continua lutando para uma economia mais inclusiva. E próximo vídeo a gente fala sobre outro perfil empreendedor. Fiquem conectados. Tchau!